Nesse vídeo eu vou falar um pouco das técnicas utilizadas na engenharia de características. Então eu vou falar um pouco sobre o dimensionamento das características, né, também chamado em inglês, né, de scale, né, a normalização e padronização, colocar em baldes, né, bucketizing e binning, que é a mesma técnica, né, e outras técnicas. Então, é importante, né, entender a relação entre o tipo de técnica que você vai usar nos dados com o algoritmo onde você vai aplicar esses dados. Para intervalos numéricos, né, para dados numéricos, a gente tem o escalonamento, a normalização, a padronização, e para dados não numéricos, a gente tem os agrupamentos, né, como colocar em baldes, né, que é essa primeira técnica, e a Bag of Words, também bem conhecido aí. Então, o que seria essa técnica de escalonamento, né? Falando rapidamente aqui, visto que isso não é um curso de Machine Learning básico, né? Então, a gente vai converter, né, os valores do seu intervalo natural em um intervalo prescrito. Um exemplo disso é imagens. A gente geralmente tem as imagens representadas no intervalo entre 0 e 255, né? São imagens de 8 bits sem sinal. E isso geralmente é redimensionado para o intervalo entre -1 e 1, através de fazer a subtração por 127,5 e dividir por 127,5. E quais são os benefícios, né? Ajuda as redes neurais, né, a converterem mais rapidamente ou a converterem, porque ela pode simplesmente não converter. Elimina erros de nota number, né, num, durante o treinamento. E para cada característica, o modelo aprende aí os pesos mais corretos, né? Então, um exemplo aí que eu falei, que seria a normalização, que é uma boa técnica para começar, né, se seus dados não forem gaussianos, né, não forem normais, seria jogar os dados para o intervalo entre 0 e 1. Né? Como fazer isso? Seria pegar o seu dado, retirar o mínimo de todos os seus dados e dividir pela diferença entre o máximo e o mínimo. É claro que aqui você tem que ter corrido todos os seus dados para saber os valores máximo e mínimo da sua característica, do seu dado. Então a gente vai levar aqui em azul, por exemplo, né, o dado está indo aí de 100 até 400 aí, e aí depois normalizado, né, entre 0 e 1, tá bom? Uma outra técnica que é a padronização, geralmente utilizada com o Z-score, ele vai relacionar o número de desvios padrão para longe da média. Como faz isso? Retira a média, divide pelo desvio padrão. E aí esse número agora padronizado, né, ele vai ficar entre... ele vai ser uma distribuição normal com média zero e desvio padrão, o próprio desvio padrão, né? Geralmente desvio padrão 1, na verdade, você está dividindo, né? E é interessante, esse dado não vai ficar contido entre 0 e 1 ou entre -1 e 1, né? Ele vai ficar contido mais ou menos entre -3 desvio padrão e +3 desvio padrão. Então, um dado aqui, né, que ia, de novo, entre 100 e 400, depois de padronizado, vai ficar em torno aí, em torno de -1 em 1, mas se a amostra fugir muito do desvio padrão, ele pode ir mais aí, -3, +3, né? E aqui tem essa técnica, né, do binning, né, que é colocar em baldes mesmo, agrupar. Então, por exemplo, aí se a gente tem esse aqui é um dado de construção de casa, né? Se a casa for construída, por exemplo, anteriormente a 1960, ele coloca no primeiro balde, né? No bucket 1. Se for entre 60 e 80, no bucket 2, né? E depois você aplica ainda a codificação one hot, é isso? A gente tem outras técnicas, por exemplo, redução de dimensionalidade, que vai utilizar, por exemplo, o PCA, né, análise de componentes principais, e tem outras também, como TSNE, incorporação de vizinho estocástico distribuído, e outras também, como essa UMAP, ou mesmo cruzamento de características que a gente vai ver
em outro vídeo. Essas técnicas de redução de dimensionalidade são bem conhecidas aí no domínio de Machine Learning. Aqui a gente tem aí esse projetor de incorporação TensorFlow que é bem interessante, né? Ele vai explorar intuitivamente os dados de alta dimensionalidade, ele pode aplicar as técnicas mencionadas como o PCA e etc. E ele é fácil de rodar, ele é pronto para rodar na verdade, e você consegue enxergar bem os seus dados com as características e até mesmo as classes, né? Então é bem interessante para você observar aí. Então os pontos principais hoje foram a engenharia de características. Ela faz o quê? Prepara, ajusta, transforma, extrai e constrói características. E a engenharia de características ela é fundamental para o refinamento do modelo, é muito importante, uma etapa importantíssima aí. E ela ajuda na análise de modelos de machine learning. É isso aí.